Bom, olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre funções orgânicas, conteúdo apresentado nesse bimestre, e o material que vai cair no provão. Então nós vamos tratar sobre as habilidades de classificar as formas estruturais, as aminas, amidas, ácidos carboxílicos, éteres, aldeídos, cetonas, álcoois, onde que você vai ter a função de reconhecer cada uma dessas funções. Aqui eu vou deixar essas tabelas para consulta referente que nós já vimos na aula passada, que é a nomenclatura dos compostos orgânicos, onde que você tem o prefixo relacionado ao número de carbono, as ligações e as funções que nós vamos tratar hoje. A terminação de cada função está aqui. Então, hidrocarbonetos são os compostos formados por carbono e hidrogênio que terminam em O, os álcools em OL, aldeído em AL, e assim, respectivamente. É o que nós vamos tratar agora. Aqui estão as funções orgânicas todas, que nós já discutimos na aula anterior, para você ter para verificar. E essa função orgânica hidrocarbonetos é o que nós comentamos até agora. Então nós já sabemos que os hidrocarbonetos são os compostos formados por carbono e hidrogênio, e onde que eu tenho na minha nomenclatura, aqui por exemplo, o butano, but, quer dizer que eu tenho 4 carbonos, ligação simples, e esse O me indica que ele é um hidrocarboneto, composto formado por carbono e hidrogênio. Como nós já vimos bastante sobre isso. Já vimos também que as funções, a fonte dos hidrocarbonetos principal é o petróleo, gás natural e a hulha, que é o carvão mineral. Agora nós vamos tratar essa relação também que já vimos anteriormente, a nomenclatura, só para ter um exemplo aqui, ó. 1, 2, 3, própria quantidade de carbonos, em é uma dupla ligação, e o final O, que é formação de carbono e hidrogênio, que seria propeno. Acima de 3 carbonos, você tem que identificar aonde que está a tua dupla ligação. Ou seja, ó, 1, 2, 3, 4, eu tenho 4 carbonos, but. Em é uma dupla ligação, aonde que está essa dupla ligação? No carbono 1. Como que eu vou numerar esta cadeia? Sempre quando eu tiver uma ligação insaturada, dupla ou tripla ligação, eu vou começar a contar desses compostos aqui, ó. Então, tá nessa extremidade, eu vou começar a contar o carbono 1, 2, 3, 4. Se essa dupla estivesse aqui, eu começaria a contar daqui, que seria também o meu carbono 1. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Aqui, ó, é um conceito de um exercício do Enem, onde que tinha essa relação aqui do but 4eno. Isso aqui está errado, por quê? Porque eu tenho que começar sempre da extremidade mais próxima. Então não posso começar aqui 1, 2, 3, 4, pois ele seria aqui o carbono 1, porque ele vai começar a contar daqui, ok? Isso vai se levar para todos os compostos. Aqui, ó, but 2eno, 1, 2, 3, 4, a dupla ligação está aqui, né? Esses exercícios nós já fizemos nas aulas anteriores. Agora, trata-se da relação das funções oxigenadas, que são os compostos que apresentam, além do carbono e hidrogênio, o oxigênio. Então, essa primeira função oxigenada, que seria os álcoois, eu tenho aqui, ó, prefixo sempre vai ser a quantidade de carbono, não muda. Aqui o intermediário, um fixo, vai ser as ligações. E o que vai mudar aqui agora, sempre, vai ser a terminação. Então, quando eu tiver ol, metanol, etanol, propanol, isso me indica que é um álcool. Quando você vai no posto de gasolina, você pede, ó, coloca R$50 de etanol, ou isso já me indica que é um álcool. Tá? Então, a hidroxila na cadeia me indica que é um álcool. Aqui nós temos vários exemplos de nomenclatura. Ó,
1, 2, 3, prop. Ligação simples AN. E quando eu tenho o grupo hidroxila, OL. Beleza? Quando eu tenho outro exemplo aqui, ó, duas hidroxilas. Então, eu vou colocar et, quantidade de carbonos. AN é a ligação. Esse di, ele me indica que eu tenho duas hidroxilas. Se fosse 3, seria tri-ol. Me indica que eu tenho duas hidroxilas, di-ol. E a mesma coisa, quando eu tenho acima de 3 carbonos, eu tenho que identificar aonde que está essa hidroxila. Então aqui, ó, veio esse composto formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Eu tenho uma hidroxila aqui, então ele já me indica que é um álcool. Como que eu vou colocar o nome desse composto? Ó, vou identificar, sempre quando eu tiver a dupla ligação, eu vou começar a contar daqui. Então seria meu carbono 1, meu carbono 2. Então o nome da cadeia principal, X, são 6 carbonos. 2-en é porque essa dupla ligação está no carbono 2. E 4-ol é onde que está localizado a hidroxila. Tudo bem? E eu coloco, antes coloco na cadeia principal, depois eu coloco o radical 5-metil. O que é isso? É um radical que se encontra aqui no carbono 5. Tá? O propanol nós já vimos, né? Aqui é a fórmula molecular. Que é a fórmula molecular? Ela me dá a quantidade de átomos desta molécula. Então ela é formada por 3 carbonos, 8 hidrogênio e aqui a hidroxila. Quando eu tenho uma cadeia fechada, nós já vimos essa relação, eu sempre vou colocar o ciclo aqui na frente. Ciclobutanol são 4 carbonos em ciclo, onde que eu tenho uma hidroxila aqui, o ol. Tá? Sem identificar, porque não tem extremidade, como ela é fechada, sempre essa relação, o OH será no carbono 1. E aqui eu tenho um radical. Então, um carbono mete. Radical nós já vimos, que todo radical termina em il ou ila. Então, 2, se a hidroxila está no carbono 1, este radical aqui sequencialmente vai estar no carbono 2. Tá? Bom, a próxima relação agora são os fenóis. Ó, tem a hidroxila, mas nesse caso ele não é um álcool. Por quê? Qual é a diferença? Porque ele está relacionado a um anel benzênico. Então, quando a hidroxila estiver localizada no anel benzênico, ela é um fenol, tá? Um benzol ou hidroxibenzeno, tá? Ó, lembre-se, hidroxila no anel aromático, ela é um fenol. E a gente agora vai ver cada característica, cada diferença. Aqui eu tenho o fenol ligado a um radical, um hidroximetil, que é o radical benzeno, que é o anel benzênico. As aplicações do fenol, ele serve para desinfetante, resinas como baquelite, que é aquele material da tampa da panela de pressão, ácido pícrico, aspirina. Uma das relações do fenol é que ele, além de corrosivo, ele é bastante cancerígeno ao contato com a pele, tá? Bom, uma outra relação agora é que a gente vai ter que reparar cada diferença. O aldeído, ele vai terminar em -al. Aldeído termina em -al. E qual que é essa característica? Ó, ele é formado por uma dupla O, eu tenho a minha cadeia. Na extremidade, eu tenho uma dupla O. Na extremidade, eu tenho uma dupla O. Tudo bem?
Então, se eu tiver aqui uma quantidade de carbonos, ó, exemplo, 1, 2, 3, 4, but, então eu tenho uma dupla O ligada ao hidrogênio, vai ser final al, butanal. Se fosse 3 carbonos, propanal. Tem uma relação aqui que eu não preciso enumerar a cadeia, porque ela sempre vai estar na extremidade. Então, sempre aqui vai estar no carbono 1. Então, por isso que eu não preciso identificar. Como eu tenho duas extremidades, se eu tivesse uma relação de um outro aldeído aqui, uma dupla O aqui nessa outra extremidade, seria buta no diol, dial. Desculpa, dial. Tá? É o máximo aí que se pode ter. Os principais aldeídos é o metanol, que é o formaldeído. Uma das características aqui que eu sempre falo para vocês, bem rapidinho, é essa relação. Toma muito cuidado porque ele é extremamente cancerígeno. Tá? Acetona, galera, qual é a relação da acetona? Ela vai ter uma dupla O, só que a acetona, qual é a diferença? Ela vai estar no meio da cadeia. Toda vez que eu tiver essa dupla O no meio da cadeia, eu vou ter essa relação aqui. Vou ter a cadeia de carbono e uma dupla O. Essa é uma acetona, no caso uma propanona. Os ácidos carboxílicos, a diferença do ácido carboxílico, ele tem uma dupla O como aldeído, só que na extremidade, no aldeído é um hidrogênio. E aqui no final é uma hidroxila. Novamente, ele não é um álcool, porque no carbono ele está ligado a uma dupla O e um OH. Então, esse é um ácido carboxílico. Tá? Então, aqui no caso, ET, ácido ET, 2 carbonos, ligação simples an-oico, etanoico. Temos aqui os ésteres. Os ésteres é uma reação que é derivada do ácido carboxílico. Onde que eu tenho o H aqui, ele entra um radical. E nessa relação aqui, o etanoato de pentila. ET são 2 carbonos e aqui eu vou ter mais 5 carbonos. Nessa relação, eles são conhecidos como flavorizantes. O que são flavorizantes? São substâncias que apresentam aroma e sabor nas substâncias. Por exemplo, aqui, voltando, eu tenho a substância etanoato de pentila, é o aroma de banana, o butanoato de etila, aroma de morango, e assim consequentemente. Ou seja, na bola que vocês apreciam, ela não tem nada de morango. Na verdade, é uma substância que é um éster. O éter, galera, diferença, é uma substância heterogênea, ou seja, eu tenho o oxigênio entre os átomos de carbono. É um éter. Então, a sua nomenclatura aqui vai ter metóxi, um carbono, o oxigênio, metano, ou etóxi, etano, e assim por diante. As aminas, elas já são os grupos que elas apresentam o nitrogênio. Então, eu tenho aqui a amina primária, e a amina secundária e a amina terciária. E eu tenho também as amidas. A diferença das amidas é a relação que eu vou ter um NH2, um grupo da amônia aqui, NH2, NH3, ligado, presta atenção, sempre é uma dupla O. E rapidinho para finalizar, o etanol, quando eu tiver o carbono uma dupla ligação, ele não é um álcool, ele é um enol. Bom, eu dei uma acelerada agora para terminar esse vídeo, porque eu vou fazer o vídeo 2. O vídeo 2, referente a esse mesmo assunto, ele se refere aos exercícios que eu passei para vocês. Beleza, galera?
Até mais!